Olá pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Daniel Pitan Silveira, tá? Eu sou arquiteto, engenheiro de computação e arquiteto de software. Trabalho 20 anos com TOTOS, Proteus, uns 10 anos com .NET. Também trabalho com SQL Server e outras tecnologias, né? Agora estou na terceira pós-graduação, agora me formando em IA, para devs. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu perfil, eu vou deixar aqui o meu LinkedIn aqui, tá? E o meu perfil do GitHub, que aqui vai ter todos os meus dados e meus contatos, se vocês quiserem conversar um pouquinho comigo. E o vídeo de hoje é o seguinte, a gente recebeu aqui a demanda de um cliente que está com um problema no Proteus, no TOTS Proteus, e um ponto de entrada. Esse ponto de entrada MT-Call SE2, tá? O Proteus, para quem não conhece, é uma plataforma, um RP da TOTS, que é a maior desenvolvedora, a maior software house da América Latina. Eles estão aí Brasil, Argentina, vários países da América Latina, Estados Unidos, países da Europa, México, né? Eles têm mais de 60 mil clientes, mais de 20 mil funcionários. E eu atuo trabalhando com o software deles, prestando consultoria, né? Não só de desenvolvimento, mas consultoria de processo, consultoria de gestão, treinamentos e essas particularidades aí, e todas essas outras coisas aí, tá? Então vamos ver, o cliente falou que não está funcionando isso aqui, vamos dar uma olhada nesse ponto de entrada, o que que é. Eu já conheço, mas eu vou passar aqui com vocês, procurei a documentação deles aqui na internet, então só tomar cuidado um pouco com a documentação da TOS, que às vezes ela é um pouco confusa e às vezes falta algumas coisinhas, né? Ainda não, apesar de muitos anos no mercado, a documentação deles ainda não é assim aquela referência igual à documentação de outras aplicações por aí. Então, o MT-Call SE2 é um ponto de entrada que tem como objetivo manipular dados de ACALs, né, do título a pagar SE2 antes da gravação do documento de entrada do título financeiro. Então, o que é essa ACALs? É um array que, que vai ter os dados que vão ser gravados no contas a pagar, na tabela SE2. Então, o ponto de entrada também é executado na visualização do documento de entrada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque senão na visualização ele vai ser disparado também e vai executar funções lá. Função responsável pela utilização dos dados financeiros, documento de entrada, que serão gravados no título financeiro a pagar, exceto na visualização do documento. Então, beleza. Que ele fala que vai, que é dispara lá, mas na visualização ele não grava. Tá? Porém, é importante saber disso, porque se você tiver um processamento que aqui demora, na visualização vai demorar para visualizar. Então, a gente tem que pular a visualização. Então, ele recebe dois parâmetros, paramix B, na verdade, ele recebe um array que tem dois, dois atributos lá dentro, né? Um que é um array, que é o ACOL das duplicatas, e o outro que é a opção se está visualizando ou se está na inclusão e classificação do documento. E o retorno tem que ser um retorno de ACOLs E2, que é um array. É obrigatório esse retorno. E aqui embaixo ele dá um exemplo de como montar essa função, que esse exemplo aqui nada é a mesma coisa. Então vamos lá ver o programa do cliente aqui. Tá, declaro um monte de variável aqui no começo, tá? Aí tem uma parte aqui que foi desenvolvida por um analista. E aí vamos ver o que esse cara aqui faz. Se a opção for igual a 1, inclui condição, não sei o que lá. Tá lá, tá. Então, esse ponto de entrada, ele está pegando os dados da tabela DKD e do D1. Então, está pegando a posição do array, tá? DKD é uma tabela complementar do SD1, tá? E porque o D1 tem um limite de campos no Proteus, que é 254 campos, então é muito comum os clientes estourarem essa capacidade de campos. E aí eles criaram uma solução técnica aí, que é criar a tabela DKD, onde você pode adicionar novos campos, e esses campos são exibidos na parte inferior da grade, que a gente vai chegar lá. Tá, aqui vamos ver aqui. Por padrão, o sistema, se não clicar nos campos após preencher, não preenche array private do ACOL DKD. Para solucionar isso, é feito
um clone da última linha incluída. Tá, tá bom. Tá, ele faz uma validação de cartão de crédito e tal. Aí pega o valor aqui da estrutura que ele obteve aqui. Mas para que serve isso aqui? Não serve para nada? Bom, vamos deixar aqui por enquanto que o Proteus tem algumas coisas que executam por debaixo do pano e às vezes as variáveis precisam estar presentes. Valor documento, quantidade de parcelas. Se for zero, ele retorna a estrutura que ele obteve do clone do EC2, que o clone do EC2 vem aqui do Paramix B1, tá, beleza? E aí ele pega o número da parcela, não, o valor da parcela, pega o valor do documento, divide pela quantidade, faz um round com duas casas decimais, que é round arredondamento de casas decimais. Aí ele faz um cálculo do valor da última parcela. Para que é isso? Ah, tá, já sei o que é isso aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. O Proteus aqui está trabalhando com duas casas decimais. Então, se você tiver R$ 10.000 dividido por 3 parcelas, dá 3.333 centavos. 3.333 centavos vezes 3 não dá 10 mil. Fica faltando um centavo. Então, aqui ele está pegando esse um centavo que está faltando, essa diferença de arredondamento, e está jogando a última parcela para bater os 10 mil. Provavelmente, o analista que fez isso aqui, ele deve ter feito isso por causa da validação do Proteus, que ele valida que a quantidade, o total das duplicatas, ele tem que bater com o total do documento. Então é por isso que ele fez isso. Tudo bem, é uma boa solução inteligente. Não vai dar problema e as duplicatas vão dar certo. Só precisa ver se a regra de negócio vai aceitar isso. Mas também não tem muito o que fazer. Com duas casas decimais e arredondamento, fatalmente isso vai acabar acontecendo, tá? Xget cartão, eu vi essa função aqui embaixo. Xget cartão, bom, é uma função para obter o cartão de crédito. E aí adiciona as parcelas das duplicatas. Tá. Tá, entendi já o que o programa faz. Então o programa está fazendo o seguinte: ele está ignorando as condições de pagamento padrão do sistema, está pegando a condição de parcela que o usuário digita, e aí ele vai lá e recalcula, ou melhor, preenche novamente esse array da condição de pagamento. Então vamos ver onde está dando problema aqui e tentar corrigir aqui. Se é que o problema é aqui, não é em outro lugar, tá? Bom, vamos fazer um teste lá. O número da nota, eu vou colocar aqui tudo 9, série 1, 2, 3, fornecedor, que é um aqui, NFE, não vou pôr SPED, tá? Porque senão ele passa por validação de nota fiscal com TSS e tal, então vamos para NFE que não vai validar. Vamos colocar aqui um produto. Esse aqui eu já conheço esse produto aqui, eu incluí na base. R$ 5.000, tá aqui. A entrada. E ele vai pedir um centro de custo aqui. Gente, isso tudo que eu estou fazendo é porque eu já conheço esse cliente, essa base aqui, tá? Então não estou acelerado aqui. DKD é essa parte aqui, tá? Essa é a tabela DKD, ó. DKD. Parcelas 3 vezes, daí a gente já valida se aquilo lá deu certo ou não. O cartão, fulano da Silva, pode ser. Data da compra, vamos pôr aqui 1/2/26. Duplicatas. Ah, o total tá zero aqui, vamos. Pronto. Então tá, Léo, calculou aqui as duplicatas, o valor do título, ó.
1.666,67 e no 67,67 no final com 1 centavo de diferença. Vamos ver se isso aqui funcionou mesmo. 1,6667. Opa, digitei errado. 1.666,67 vezes 2 mais 1.666,66. 5.000. Perfeito. Isso aqui está certo. Vou pôr aqui uma condição de pagamento chamada cartão de crédito. Tá, vamos ver o que ele está fazendo. Vamos pôr um ponto de entrada aqui, um breakpoint aqui, um ponto de entrada, olha que loucura. Ver se ele vai passar por aqui. E ver se ele vai entrar na hora que eu confirmo. Acho que não, porque ele já passou, né? E vamos dar um salvar. Olha só, ele passa de novo. Então, quando eu salvo, ele passa 2 vezes. E aqui na documentação ele não fala isso. Entendeu? Então, vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai retornar aqui. Vamos dar um executar aqui. Vamos ver o que ele retornou aqui. Ah, já tinha um breakpoint aqui. Então, ele retornou aqui a primeira parcela, segunda parcela, ó, 0,1 e o valor. 0,2 e o valor. 0,3 e o valor. Perfeito. Aqui está lindo. Tirar esse breakpoint, dar um continuar. E vamos ver o que acontece. Deu uma enroscada aqui? O que aconteceu? Nossa, tá aqui preso ainda. Vamos lá, agora vai. Vamos ver, tá processando. Para ele terminar de processar e abrir de novo, né, a janela. Ah, aqui está o problema. Tá. Esse é o erro. Vamos copiar. E vamos ler esse erro com calma agora. Olha, está dando erro numa função interna do sistema. A103 atu SE2. Tá, vamos ver qual é o problema aqui e aí a gente já volta com a solução. Então, voltando aqui, ó, onde estava o problema? Vamos lá. Vocês viram lá que deu aquele erro aqui. Deixa eu abrir esse erro aqui, um zoomzão aqui. Então, um erro interno lá, aparentemente interno. Então, um analista que está começando agora ia ver isso aqui e ia falar: bom, meu ponto de entrada está certo. Eu vou abrir um chamado na TOTUS. Mas o problema é o ponto de entrada. Então, o que foi feito de correção aqui? Ó? Vamos lá. Aqui a gente está fazendo uma clone só quando ele atendia a essa condição. Pela regra de negócio do cliente que está escrito aqui, ele sempre só vai validar na primeira linha do DKD. Então, deixa eu pegar aqui o DKD. DKD é essa parte aqui. Então, não importa quantos DKD aqui, ele sempre vai pegar a primeira linha. É uma regra de negócio estabelecida por eles. Não concordo com isso, mas é uma regra, então vamos ajustar de acordo com a regra. Então não faz sentido ter esse if aqui, tá? Mas esse não era a causa do problema. A causa do problema era aqui, ó. Ele pegava esse astructdup aqui, que pegava esse clone, né? Daqui, a primeira vez. De qualquer jeito, ele passava aqui uma primeira vez. E ele não somava o número de parcelas, ele não calculava esse valor total. Então, se esse cara aqui viesse com um array com 3 elementos, e cada elemento tem uma fração do total, ele usava só o primeiro elemento, sei lá, 3.000 reais, usava só o primeiro que dividido em 3, só tinha 1.000, e aí usava o valor total como 1.000. Então faltava esse forzinho aqui para resolver o problema, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que eu mudei aqui.
Acho que não. Acho que era só isso mesmo. E esse if que foi tirado aqui. Aí já resolveu o problema, quer ver? Vamos lá agora executar. Ó. Número da nota 9999, série 223, fornecedor 100. Ó, lembrando que a gente está em base de teste, tá? A gente nunca teste nada na base de produção do cliente, tá? Se o cliente não tem base de teste para realizar, cara, a gente precisa montar alguma coisa para testar. Ou monta no cliente, ou monta localmente. A gente tem que dar um jeito aqui. Vou tirar esse breakpoint daqui e executar aqui. Faltou aqui. Tá. Quantidade, 1, valor unitário 5.000, tipo de entrada. Outra coisa que eu reparei aqui nesse cliente, não sei se acontece com vocês, ó, o valor total zerou depois que eu digitei a terça. Sou obrigado a bater um Enter aqui, um Enter no total para ele gatilhar todas as informações. Cartão SIM, parcela 3, Enter, data da compra 1/2/2026. Qual foi o cartão? Teste, duplicatas. Aí gerou aqui, ó, 10 do 3, 10 do 4, 10 do 5. Bacana. Então, vamos salvar. E deu erro de novo. Caramba. Ah, mas eu já sei o que pode ser. Vamos ter uma suspeita aqui. Deixa eu dar uma execução novamente aqui. Acredito que esteja relacionada à condição de pagamento. Cartão, sim, parcelas 3. Qual é o cartão? Esse mesmo. Duplicatas. Vamos pôr aqui a 0,47, que é em 3 vezes. Ó, 45, 60, 75 dias. E aqui, a data da compra, vamos pôr 1/2/2026. Sim, ele gera outras datas aqui. Melhor, vou pôr a data da compra. Deixa eu ver aqui no calendário. Vamos pôr janeiro. Vamos pôr dia 28. Perfeito. 28. Interessante que ele não mudou aqui, né? Vamos voltar aqui. 10/2. Deixa eu pôr um breakpoint aqui para entender. Veio, preencheu a calls, 10/2. Ele está entrando aqui? Está entrando aqui. As parcelas da duplicata, ele está chegando aqui? Está chegando aqui. A data inicial é 28/1. Bacana. Ah, mas pode ser coincidência. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu mudar o cartão. Esse cartão... Ah, vencimento do dia 10. Vamos pegar o de baixo. Vencimento do dia 22. Aí vai sair desse dia 10 aqui. Ó, dia 10, foi coincidência. Dia 22, perfeito. Então, continuando aqui.
acredito que seja a condição de pagamento. Ó. Então, 3 vezes com uma condição de 3 vezes. Acredito que se for isso é para salvar sem dar erro. Perfeito. Então, esse é o problema. Então como a gente resolveu, né, paliativamente, né, o problema. Na verdade, resolver, não resolvemos. A gente identificou a causa do ponto de entrada. Então, como melhoria, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, na hora de salvar, ou validar melhor essa condição de pagamento, talvez até manipular ela para ele passar por todas as validações e depois talvez restaurar qual é a condição de pagamento correta, mas isso aí é simples de fazer, a gente pode estar manipulando ela para coincidir com o número de duplicatas, ou verificar, abrir um chamado na TOTOS para a gente impor essa customização aqui, desse jeito aqui, tá? Eu acredito que o cara que fez esse ponto de entrada, ele não pensou que a gente alteraria a quantidade de parcelas, e sim manipularia a quantidade de parcelas que estão aqui. Ele deve validar depois essa quantidade de parcela na hora da gravação, tá? Eu vou até ver se isso é verdade depois. Mas é isso. Então, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento aqui nesse ponto de entrada aqui? Ele é executado durante a digitação, tá? Então, eu digitei aqui, ele vai disparar. E isso campo a campo, tá? Cliquei aqui nas abas, ele vai disparar. E quando eu salvo, eu identifiquei que ele passa por esse ponto de entrada 2 vezes, tá? Então tem que tomar cuidado com o processamento. Certo, galera? Então é isso, o vídeo de hoje, bem curto, né? Eu vou ver se eu consigo manter esses vídeos mais curtos, focados, centrados sobre o meu dia a dia aqui, né? Que eu faço aqui, né? Vai ter muita coisa de Proteus, banco de dados, .NET e outras tecnologias afins aí. E se vocês quiserem meu contato, quiserem conversar comigo, quiser bater um papo, ou até mesmo me contratar, contratar na minha empresa, vou deixar aqui os dados aqui embaixo nas anotações. E é isso, galera. Obrigado e até a próxima.